Olá pessoal, Barão do Mercado, vamos fazer aqui rapidinho o fechamento mini índice e mini dólar, tá? O mini índice tínhamos essa linha aqui que tinha sido superada, fez pullback nela, então tínhamos que o preço vinha numa queda e tinha nesse ponto superado ela e começado, né, um movimento a princípio de alta, né? A gente não tinha isso aqui. Temos então que o preço para poder voltar para a venda, tinha que no mínimo perder esse fundo aqui para a gente estar pensando em venda, junto com esta linha aqui que ele tinha que confirmar para nós poder pensar em venda e armar alguma estratégia, alguma análise para a venda. Bom, aqui na abertura o dia já abriu nessa região, vou baixar por 2 minutos, na abertura você não consegue ver com o primeiro candle uma retração, porque você não tem ainda uma pernada, né? Você até pode, dependendo do seu método de operar, encontrar pontos que já lhe deu uma operação aqui e pague seu dia. Por exemplo, nesta região aqui tínhamos uma retração, topo com fundo, né, que nos pagou o filé. Ou seja, o preço finalizou com esta pernada aqui na sexta, retração, tomada de posição e ele pagou exatamente o filé. Tá bem? Confirmando então aí nesse ponto, quando reverteu aqui essa posição, você já podia pensar que o preço estaria, né, tratando de fazer uma reversão deste movimento de queda. Então se ele tinha aqui um movimento de tendência de queda com o rompimento desta linha aqui e o pullback principalmente nela, já teríamos, né, confirmado neste ponto aqui uma tomada de fundo mais altos. O preço precisa ser analisado o que ele está fazendo. Aqui eu estou vendo em 2 minutos, mas claro, você veria isso nos 5 minutos, 10 minutos para poder ter certeza, né, que não estaria fazendo um, um, um rompimento falso e você está tomando uma posição segura. Temos então o preço fez esse movimento muito alto hoje, né, muito forte para alta. E além dessa retração de baixa, nós podíamos ter esperado, né? Se tivéssemos não pego essa retração aqui da queda, podíamos ter observado que o preço nos deu uma oportunidade de entrar. Bastava ter analisado esta pernada aqui e temos que o preço então fez este movimento. Puxou, retraiu. A tomada de posição, pode ver que ele vem testar outra vez aqui o 23, né? Esta pernada aqui ficou alguns pontos negativos, vamos ver quanto aqui em pontuação. 50 pontos, arredondando. Já pagou o filé, para quem perdeu ele na baixa, já pegou novamente o filé desse movimento aqui para alta, 190 pontos, né? Voltou, testou e aqui sim ele conseguiu subir a ponto de perder o topo. E essa retração foi acima de muitas expansões, né? Temos aqui ponto de expansão, onde o preço subiu até o nível 376. Temos um nível a mais, poderíamos estar cuidando, né? Porém tem uma retração lá de cima que nós temos que observar, que era um ponto de briga. Então eu vou colocar aqui a próxima 438.2, né? Vamos ver se ele chegou a alcançar ela. Ó, o preço chegou a expandir exatamente até a região dela, mas para quem já estava observando que podia ter, botando 10 minutos para ficar um pouco mais enxuto, tínhamos aqui que o preço tratou uma retração da alta, ó, que
ficou negativo aproximadamente 184 pontos. O preço desta queda toda retraiu, fez essa retração, testou mais de uma vez, mas pagou o primeiro nível, parando logo acima dele, né? Então, para quem perdeu a alta, ficou com medo de comprar, aqui ficou com 180, 190 pontos negativo. Na primeira puxada aqui, né, no momento que testou, já deu ponto de proteger, mas pagou pouco, então para quem quis ficar e segurou um stop, 170 pontos. E na próxima, 328 pontos seria o maior movimento que iria pagar para venda, né? Depois teve esse aqui também, ele testou novamente, que foi um pouco mais, mas o horário já não era, não favorecia muito, né? Vamos botar aqui os 5 minutos. Tínhamos ainda visto que o preço neste ponto, né? Como temos que estudar a questão das linhas, o que o preço está fazendo para identificar, né? Como o último dia que nós fizemos, que você tem que observar muito essas linhas, LTAs, LTBs, suporte e resistência, que eu sempre falo, é a região onde se o preço porventura trabalhar abaixo daquela região, nós vamos sempre observar que a força de mercado tende a fazer o pullback e dar continuidade. Nesta questão aqui tínhamos este ponto desta pernada aqui até o topo, onde nós podemos observar que ele testou aqui o 76.4, mas não tinha muito o que fazer, porque a tomada de posição seria pernada, retração, tomada 23. Esse é o básico do meu operacional, né? É como eu analiso o mercado, é como eu consigo me proteger numa operação bem rápida, é como eu consigo sobreviver aqui. Então, temos nesse ponto aqui uma retração micro, onde o preço esticou, puxou, tomada de posição, pagou o filé, final do dia já não valia muito mais a pena. Vamos pro dólar aqui, pessoal, para não esticar muito. Temos o dólar abrindo nessa região, se vocês puderem ver e verem no outro vídeo, é uma linha que eu já tinha aqui de trás traçado. Ele abriu em cima desta região, aqui neste ponto você já poderia ter uma retração puxada, fundo com o topo, e o preço faz exatamente o que ele sempre faz: pernada, retração, tomada de posição, pagou o filé, certo? Aqui neste ponto ficamos negativo 5 pontos, com uma expectativa de 27 pontos e meio. Temos ainda esta retração, que era um ponto de saída, né, do movimento aqui de alta, pelo menos de proteção, né, local de executar alguns contratos, se estiver com mais de um, né, 3 pontos e meio, 4 pontos, e o movimento chegou a pagar 20 pontos, depois retornou, né? Tínhamos essa região de bastante briga lá atrás também, ó, que era uma região de muita disputa de preço, certo? Aqui o preço chegou a dar uma oportunidade rápida, mas muito arriscada, né? Mas chegou a ter uma tomada de posição. Vou baixar por 2 minutos. Né? Depende muito da sua ganância, o que é bom para você quando faz uma operação. Né? Testou até este nível, foi meio ponto, 1 ponto, né, para não ter perigo de tirar da operação. E 11 pontos é meta para muita gente aí que eu conheço. Então, pessoal, 11 pontos, dependendo do número de contrato, é uma meta muito boa, né? Temos aqui então nos 5 minutos, né, para não ficar algo tão sujo no gráfico, poderíamos estar observando esta região aqui. Elimina o pavio, região de briga, o preço cai, sobe, tomada de posição 23,
pagou o filé, fez pavio, região de rejeição de preço já tinha aqui atrás, então era uma realização. Parcial ou total, fica protegido e aguarda que o preço vai fazer 50% nesses níveis aqui. Nos 5 minutos, fica observando, né? Porque se você baixar o tempo gráfico demais, você acaba saindo da operação. Observa que o preço tenta recuperar, não perde nem os 50% do movimento principal, o que faz que ele volte a cair, pullback no 7,6 e o preço despenca até 141. Fibonacci nada mais é do que níveis onde o preço irá gerar uma certa disputa, uma região. Por quê? Porque as pessoas operam Fibonacci, porque robôs principalmente operam Fibonacci. Isso quer dizer que esses níveis de Fibonacci eles vão entrar operando e vão realizar algum lucro, vão colocar suas posições, e isto é o que vai fazer o diferencial para o operador que estuda Fibonacci, estuda ondas de Elliott, para que ele possa ter uma noção de qual ponto ele tomar para uma compra, para uma venda, e onde ele vai se posicionar, onde um ponto que, se for perdido, não vale mais a pena ele ficar naquela posição, digamos, de compra, porque o preço já inverteu. Digamos que o operador aguardou esse movimento esticar, voltar, e ele botou uma ordem aqui e ficou aguardando esta tomada de compra, fim do dia, né? Aqui já não tem mais muito o que se fazer, né? O preço anda muito lento nesse horário, já tem que observar no 1 minuto para você ver alguma coisa aqui nesse ponto. Mas vamos usar como exemplo aqui. O operador tomou uma posição aqui, ele estipulou que aqui era o momento de reversão dele. Ele tem que estar muito pautado o que ele usou aqui atrás, que foi o que gerou para ele uma segurança de que se o preço ir até ali, ele não vai seguir na operação, porque já não é mais vantagem para ele. O operador de FIBO nesse modelo, ele espera essa retração, toma essa posição, coloca o stop dele aqui embaixo e o alvo dele aqui em cima. Nesse horário ele consegue mais ou menos aqui 1 para 1. Esse horário não tem muito como buscar mais, apesar de poder proteger e sair protegido, né? Digamos aqui você botou 5 pontos, 5 pontos tirou 7 pontos, né? Devido ao horário. A vantagem desse modelo é que você consegue ter um stop curto, e isto faz que você consiga estatisticamente, né, como ninguém sabe para que lado o mercado vai, quando perde pouco, e quando ganha, se segura a operação e não é mão de alface, não fecha a operação no meio do caminho, acredita na sua análise, porque estuda e analisa, segue na operação e busca um alvo que você identificou de uma retração, ou onde está bom para você já, 10 pontos, 5 pontos, você arriscou 6 pontos, você buscou já 8, já está ótimo, protege com 6, já está no 1 para 1, dali para frente é lucro, realiza e deixa protegido com 1, entrou com 2 contratos, realiza 1 e deixa 1 protegido. É muito do quanto você quer arriscar. Certo, pessoal? Se inscreve aí no canal, deixa o like se gostou do vídeo e nos vemos amanhã.